Paz do Senhor Jesus. Este vídeo é para contar um alerta que o Senhor me deu na última semana de agosto de 2025. O Senhor sempre me dá experiências através de sonhos, mas eu quero contar especificamente esta, que fala sobre acerca do arrebatamento da igreja e da perseguição aos cristãos. Neste sonho eu via duas nuvens escuras em forma de naves que se aproximavam da terra. Quando eu olhava, uma era menor e a outra era maior. Então eu olhava para o céu e aquelas nuvens me chamavam a atenção. Quando eu olhava para o céu, eu sabia que vinha sobre a terra uma escuridão. Eu via a terra toda como se ela estivesse sem sol, como se tivesse só uma penumbra escura. E aí eu olhava para aquelas nuvens e continuava olhando para o céu. E de repente eu vi quando descia do céu uma fortaleza. Parecia aquelas coisas de filme, né? Que é como se fosse um castelo, mas era uma fortaleza mesmo. Era toda de bronze polido. E ele descia sobre a terra. E eu via quando aquela fortaleza ela voava no espaço. Ficava no espaço, nos ares. Quando eu olhava para aquilo ali, eu sabia que, no meu espírito eu sabia, vai começar a perseguição aos cristãos. E quando eu olhava para essa fortaleza e pensava isso, imediatamente eu via como se fosse um terremoto. Tinha um terremoto na terra. Eu via um prédio, e quando eu olhava para aquele prédio, as pessoas que estavam nas varandas dos prédios, naquelas janelas, elas amaldiçoavam os cristãos com um ódio tão grande. E elas amaldiçoavam os cristãos, e elas diziam palavras horrendas contra os cristãos. E quando eu olhava para trás, que eu só ouvia aquelas palavras e via aquele povo amaldiçoando, teve um terremoto. Quando teve o terremoto, eu sabia que aquele prédio tinha caído e não era para me olhar para trás. Eu só ouvia uma voz dizendo, escapa-te. E quando eu ouvi aquela voz dizendo, escapa-te, eu via que a gente começava a correr. Eu via a cidade toda entrava em desespero e as pessoas começavam a correr. E as pessoas começavam a correr para as matas, porque as pessoas sabiam que elas não tinham mais saída. Não tinha mais saída, tinha que se esconder. E aí eu pegava e começava a correr, e eu corria muito, e chegava tipo como fosse uma pequena fazenda, um pequeno rancho, né? E ali as pessoas que chegavam naquele local, elas pegavam galinha, elas pegavam porcos, elas tentavam levar os bichos daquele local, porque eles sabiam que aquilo ali eram as únicas refeições que eles iam ter e que eles não iam ter mais como escapar da perseguição do anticristo. Eu entendi neste sonho que quando o Senhor me deu esse sonho, eu estava pedindo uma palavra para ser ministrada na igreja. E a palavra que o Senhor me deu esse sonho para confirmar a palavra que era para falar sobre a grande tribulação, sobre a volta de Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. E ontem mesmo eu tive outro sonho de confirmação. Fui deitar, eu falando com o Senhor em espírito, orando em espírito, conversando com Jesus, e eu perguntei ao Senhor, Senhor, será que está longe, Pai, da tua vinda? Será que está perto? Como é, Senhor Jesus? Será que vai dar tempo? A gente planeja, a gente faz planos. E quando eu deitei, que cochilei um pouquinho, eu via uma noiva. Eu via arrumando uma noiva. Essa noiva, ela estava toda pronta. Eu via a roupa dela como se fosse debaixo do vestido dela, tinha 1, 2, 3 camadas. E tinha uma camada branca, e tinha uma camada tipo amarelo, um amarelo dourado, um amarelo brilhante. E aí por cima desse dourado tinha outra camada de vestido branco, todo trabalhado em rosas. Ela estava pronta. E eu olhava assim para ela e dizia, passava só assim a mãozinha assim no rosto dela, como se fosse tipo para dar os últimos retoques do rosto daquela noiva. E aquilo ali para mim foi uma resposta de Deus. Então, eu creio que Jesus Cristo está voltando e que nós temos que anunciar a palavra do Senhor, que nós temos que anunciar para as pessoas se arrependerem de seus pecados
e virem a Cristo, não para uma religião, mas virem a Cristo, porque Ele é a porta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos arrependermos todos os dias dos nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor das nossas falhas, estarmos sempre procurando sermos cristãos melhores, corrigindo as nossas falhas, não apenas confessando nossos pecados, mas corrigindo aquilo que nós, às vezes, temos sempre pecados que são recorrentes e que nós continuamos fazendo e pedindo perdão. Que verdadeiramente sejamos crentes libertos pelo poder que há no nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos pecar. Nós não devemos pecar. Os filhos de Deus, eles não pecam, eles não vivem pecando. Não é que nós vivemos errado, ou você não pode errar. Não, nós erramos. Mas o pecado é algo que se faz e que se transgride contra Deus. Todo pecado, ele é um crime. E nós temos que ter a consciência disso, que aquele que comete um crime, ele tem uma sentença. E aqueles que não se arrependem de seus crimes, ou seja, dos seus pecados, eles estão sujeitos à morte eterna, a segunda morte, que está escrito lá em Apocalipse. Aqueles que não têm o sangue de Jesus sobre as suas vidas, que é o que nos purifica de todos os nossos pecados, estes estão sujeitos a ficarem para a grande tribulação. E se morrerem nos seus pecados, estão condenados ao fogo do inferno. Então, nós temos que anunciar que Jesus está voltando, que a igreja precisa se arrepender, que nós não temos mais tempo, que o tempo está acabando e que nós temos que ser luz nesta terra, que nós temos que ser trombetas de Deus para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Não esse evangelho diluído de rede social, não este evangelho diluído que muitos pastores e muitas igrejas pregam. Não, o evangelho conforme a palavra de Deus, que exige sim transformação de vida, mudança de caráter, mudança de atitude, que transforma um homem verdadeiramente em uma nova criatura. Esse é o sentido. Então, eu deixo essa meditação para quem vai ver esse vídeo. Agradeço a todos que vão ouvir e estejam com azeite em suas lamparinas, porque Jesus Cristo vem, o noivo vem, ele vem.